Então é isso. Estou com a prova aqui. Sou professor, estou corrigindo a prova do Enem. Estou com a prova rosa, linguagens e códigos, a parte de língua portuguesa. Primeiro eu dei uma olhada aqui na questão de inglês. Tem o 1984 do Orwell. Mas vamos para a parte de português que mais o pessoal está falando aí e eu não entendi o porquê. Você tem a questão 14 na prova rosa. A questão do Aquenda ou Pajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. E uma legião de pessoas que nunca fizeram uma prova na vida, falando nas redes sociais. Isso é uma prova esquerdista, gaysista, cheio de istas. Pessoas que não fazem provas, não, mas que de repente virou comentarista do Enem. E isso é um fenômeno, ok? E aí tem um comentário do professor, é o seguinte, pessoal, até uma dica para vocês. Dá uma olhada na pergunta, do que é a pergunta? Isso é uma prova de português. Então ele fala aqui, ó, dá uma olhada. Da perspectiva do usuário, o Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por... O que seu filho precisa saber aqui? Ele precisa saber gíria de gays e travestis? Não. Nesse caso aqui, não. Ele não precisa... É porque ele fala aqui, ó. Nhaí, amapô, não faça louco e pague meu acué. Deixe de ser que, e senão eu puxo teu picumã. Entendeu essas palavras? Gente, você não precisa saber o que quer dizer nhaí, amapô, louca, acué, eque... Picumã. Não precisa saber disso, porque a pergunta não é disso. A pergunta é, o que seu filho precisa saber? Primeiro, o que quer dizer status? Segundo, o que quer dizer dialeto? Terceiro, o que quer dizer patrimônio linguístico? E aí seu filho vai encontrar a solução aqui para a pergunta, que é a alternativa C. Ser consolidado por objetos formais de registro. Isso é uma pergunta de variantes linguísticas. Já estudou variantes? As variantes são o seguinte, elas podem ser históricas, variantes de época, por exemplo, vossa mercê, vós me ser, você ser, né, a evolução que a língua vai fazendo durante o tempo. Pode ser variante regional, mandioca, macaxeira, aipim. Pode ser variante de classe social. Um filho que estuda num colégio particular não tem as mesmas gírias de um rapaz que estuda num colégio público, mesmo que seja da mesma região. Ok? Você tem variantes de tribos, e é daqui que a gente está falando. O texto em si, o assunto do texto, não importa muito aqui nesse caso. E é muito comum no Enem, por exemplo, o cara põe um conto lá, né, um trecho de um conto. E aí ele pede as características do texto, dá para falar que é um conto. Por exemplo, a gente está falando aqui de gêneros narrativos, né? O texto sintético, você tem a curta duração, poucos personagens, que vai para um ápice, um final surpreendente, que dá para eu falar que isso aqui é um conto e não um romance, uma novela, e não uma crônica cotidiana, uma fábula, uma lenda. Então, gente, pouco importa. O que importa são as características que estão nesse texto, que deixam a possibilidade de eu inferir que aquilo ali é um conto, entendeu? Então, poderia estar aqui, pessoal, ao invés de Aquenda ou Pajubá, poderia estar um dialeto da tribo do skate, da tribo do teatro, da turma dos surfistas. Cada tribo, gente, né, um movimento de jovens, ou até pode ser os jovens da igreja. Aquilo vai ganhando forma, e conforme vai crescendo aquele movimento, aquela tribo, eles vão desenvolvendo uma linguagem própria. Um skatista, se chegar numa turma de surfistas, provavelmente ele vai sentir um estranho no ninho, porque as falas, apesar de eles serem jovens, gostarem de esportes, algumas
gírias são diferentes. Mas, poxa, eu não entendi por que ficam tão estressados com um assunto tão simples. Objetos formais de registro. O que é um objeto formal de registro? Um dicionário é um objeto formal de registro da língua. Um artigo acadêmico seria um objeto formal de registro, né? Que é o que demonstra que o dialeto está deixando de ser dialeto e ganhando uma propriedade de patrimônio linguístico, ok? Especialmente por ele ser consolidado por objetos formais de registro. Isso é português puro. Quem está falando que prova tem ideologia, o que é ideologia? Se você é contra o assédio às mulheres, é ideologia? Não, isso aí é humanidade, gente. Ok? Tanto que é uma prova formal, uma prova interessante. Logo na questão 15 você tem Graciliano Ramos, um dos maiores escritores da humanidade, com um trecho de Infância, que é um livro que você que está criticando o Enem, você leu na sua juventude. Se não leu, deveria ler. Você tem um trecho aqui do Guimarães Rosa, um dos caras mais respeitados daquela lista norueguesa dos 100 maiores romances da história da humanidade. O único livro brasileiro que tem é o Grande Sertão Veredas. Você tem aqui uma representação em quadrinhos do Grande Sertão Veredas. Uma ótima pergunta. Você tem o próprio hino nacional, uma análise do hino. Você tem Guimarães Rosa de novo com o Famigerado. Se você não leu esse conto do Famigerado, está aqui, né, com vocábulos da língua portuguesa. Então, gente, você foi mal no Enem? Não crie desculpas. Estude português. Pega um livro de português, pega um livro de gramática, de cotidiano, sabe? Cotidiano linguístico, e dê uma lida que você vai evitar de você passar vergonha na internet falando que você não sabe. A educação mudou, não faz mais educação como antigamente. Essa prova aqui é de português puro, ok?